Fala rapaziada, está começando Crônica Sincera aqui no canal do Meio Armadores, meu quadro aqui nesse canal que fala de futebol de uma maneira bem diferente de tudo que você já viu, ou talvez você já tenha visto por aí, mas esse aqui é o Meio Armadores. Se você gosta de futebol brasileiro, futebol internacional, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. E hoje a gente vai falar de Fernando Diniz na seleção brasileira e fazer uma análise aí sobre essas duas vitórias que ele teve nas duas primeiras partidas no comando da seleção, 5-1 em cima da Bolívia e 1-0 sobre a seleção peruana fora de casa. 100% de aproveitamento, líder das eliminatórias. Se as eliminatórias acabassem hoje, o Brasil estaria na Copa do Mundo em primeiro lugar nas eliminatórias. Imagino que também quando elas terminarem o Brasil vai estar. Também seria uma sacanagem aí se ele não se classificar com 6 vagas disponíveis agora aí para a Copa de 2026. Sexta-feira passada o Brasil goleou a Bolívia por 5-1 na estreia de Fernando Diniz no comando da seleção brasileira. Ele que está interinamente dirigindo a seleção brasileira, dividindo o trabalho também treinando o Fluminense. Esse cara é gênio demais. Bom, mas enfim, de todas as partidas que o Fernando Diniz poderia escolher, com certeza essa foi a melhor delas, né? Estrear contra a Bolívia em casa, uma seleção que não ofereceu resistência, amplo domínio da seleção brasileira, 5-1, uma vitória merecida, fez o dever de casa, conseguiu tomar um gol da Bolívia, sim, bola nas costas dos laterais, isso que provavelmente vai ser o único ponto negativo do dinizismo na seleção brasileira nesse ciclo que ele tem aí, mas acho que uma vitória assim. Neymar bateu recorde, o fato é que a seleção brasileira estava bem mais leve e quis ganhar o jogo, quis golear e fez a alegria da torcida, deixou aí alguns fanáticos um pouco mais empolgados, dizendo que dinizismo já é realidade e o Hexa é questão de tempo. Queria esperar essa segunda partida fora de casa contra a seleção do Peru, uma seleção um pouco mais difícil, que geralmente costuma dar mais dificuldade para a seleção brasileira em qualquer situação, ultimamente tem sido assim. E foi o que aconteceu, porque a realidade é que o Brasil não conseguiu dominar a seleção peruana como se esperava, né? No primeiro tempo, a seleção peruana pressionou a saída de bola do time brasileiro. Em alguns momentos ali aconteceram erros nos passes, porque o Fernando Diniz é contra o chutão e ele conseguiu aplicar isso de maneira tão intensa na seleção brasileira que pouco isso aconteceu no primeiro tempo. Eu não lembro de nenhuma situação assim, mas em alguns momentos a seleção peruana retomou a posse de bola e tentou levar algum perigo. O Brasil foi superior, teve maior posse de bola sim, conseguiu fazer 2 gols que foram bem anulados pelo VAR, foram validados em campo, mas foram anulados pelo VAR. O detalhe é que o tempo de revisão do VAR acabou tirando um pouco do ímpeto da seleção brasileira, porque tanto no primeiro gol quanto no segundo gol anulado, a seleção brasileira estava melhor na partida, em momento melhor na partida, e talvez se fosse mais rápido a análise e conclusão do VAR, mesmo sendo impedimento, eu acho que poderia ter atrapalhado menos o desempenho da seleção brasileira e, enfim, eu acho que o Brasil poderia ter saído já no primeiro tempo com a vitória. Como isso não aconteceu, o 0-0 talvez tenha possibilitado ao treinador da seleção peruana motivar os seus jogadores para poder vencer, enxergar a chance de vitória nessa partida, já que tinham terminado o primeiro tempo empatado. Aqui cabe uma coisa importante destacar, que nesse primeiro tempo do Brasil contra o Peru, o Richarlison, que para mim não deveria ter sido titular nem na primeira partida, nem contra o Peru, foi o jogador mais buscado pelos outros jogadores da seleção brasileira. Essa vontade de querer que ele fizesse o gol, ele fez o segundo gol, que foi bem anulado também, foi um belo gol de cabeça, mas foi bem anulado. Essa vontade dos jogadores de querer fazer com que o Richarlison fizesse logo o gol para tirar essa zica atrapalhou um pouco o ataque da seleção brasileira em alguns momentos. Então acho que talvez o Fernando Diniz deve ter puxado a orelha do pessoal ali, porque essa ansiedade de querer fazer logo com que o Pombo fizesse o gol acabou atrapalhando um pouco. E no segundo tempo isso não aconteceu. A verdade é que o Peru jogou no contra-ataque, deu a posse de bola para a seleção brasileira, fechou suas linhas e esperou para jogar no contra-ataque. E aí esse é o momento que a gente tem que de fato analisar o Brasil. Nesse momento que o jogo está 0-0, 30 minutos do segundo tempo, parece que as coisas não vão fluir. Talvez eu tenha notado a principal diferença entre essa seleção comandada pelo Fernando Diniz, claro, guardadas as proporções de 2 jogos, em relação à seleção
que era treinada pelo Tite, que é a raiva dentro de campo, vontade de querer ganhar uma partida. Não estou dizendo que a seleção do Tite não tinha vontade de ganhar partidas, mas é que a seleção que nós vimos hoje, alguns jogadores também foram comandados pelo Tite, mas sim, ficavam incomodados com o fato de não estar conseguindo fazer o gol, coisa que com o Tite parece que existia muito mais cumplicidade, existia muito mais companheirismo e pouco essa intensidade de querer até o último minuto, até o último momento, até a última chance fazer o gol, nem que seja ganhar de 1-0, como aconteceu. Mas eu acho que essa já é uma diferença que a gente pode notar de motivação dessa seleção do Fernando Diniz com a seleção do Tite. Claro, guardadas as proporções. Diniz só tem 2 jogos no comando da seleção, mas tem uma diferença e que a gente tem que ter referência de comparar essa seleção do Tite. Essa já talvez seja a principal diferença que pode ser notada. Neymar um pouco mais livre, em alguns momentos vindo buscar a bola entre os zagueiros. Claro, não era o Daniel Alves na época de São Paulo, né, que vinha buscar a bola no meio do zagueiro para sair jogando com ela, não. Mas em alguns momentos isso aconteceu. Acho que no mais, Bruno Guimarães tem cumprido bem o seu papel. Casimiro tem sido muito importante, foi muito importante nos 2 jogos. Contra a Bolívia, ele dava o toque inicial ali na saída de bola entre os zagueiros. Contra o Peru, às vezes ia como meio armador, dando espaço para o Neymar recuar, fazer isso. Às vezes vinha o Bruno Guimarães também. Essa movimentação no meio de campo do Brasil. Quanto mais o Brasil jogar junto, quanto mais Fernando Diniz colocar suas ideias ali, tiver oportunidade de trabalhar com esses jogadores, eu acredito que nós teremos um meio campo mais dinâmico para poder municiar o trio de ataque. Espero ver Vinícius Júnior com a seleção brasileira também. Rafinha, tanto contra a Bolívia quanto contra o Peru também, fez 2 boas partidas. E eu espero num futuro tão próximo que Tiquinho Soares talvez esteja na seleção brasileira. Imagino que se ele não tivesse lesionado no Botafogo, seria o centroavante titular. Ou o Vitor Roque também. Eu acho que o Vitor Roque merece oportunidades na seleção principal. Não sei qual é a prioridade da CBF em relação a esse jogador. Se é a seleção pré-olímpica, a seleção de base, mas eu acho que ele já deveria estar na seleção principal, principalmente para uma partida como essa, contra o Peru ou contra a Bolívia. Eu acho que nada contra a convocação do Richarlison, mas se seleção são os melhores e com desempenho, eu acho que o Vitor Roque está um pouco à frente em relação ao Richarlison e também merecia a vaga de titular, já que o melhor jogador do futebol brasileiro, Tiquinho Soares, está lesionado. Então acho que é uma coisa que Fernando Diniz pode trabalhar nas próximas convocações. No mais, eu vejo um Brasil que está se moldando. Foram apenas 2 partidas, poucas substituições foram feitas, é uma característica de Fernando Diniz, só que ele tem que imaginar que na seleção brasileira ele vai ter pouco tempo de trabalho. Então, como ele gosta dessa situação de dia a dia, de cotidiano, de inserir as suas ideias pouco a pouco, a questão do tempo de trabalho vai modificar um pouco essa dinâmica dele com os jogadores. Então vamos ver como é que ele vai lidar com isso. Talvez nas próximas partidas faça mais substituições, dê mais oportunidades para alguns jogadores. É importante para esses jogadores que são convocados terem minutagem também, para poder ele avaliar de uma melhor forma, não colocar só nos acréscimos, como aconteceu com o Rafael Veiga, por exemplo. Eu espero que o Rafael Veiga também tenha oportunidade. Alguns outros jogadores que não foram convocados também tenham oportunidade na próxima rodada das eliminatórias e amistosos também. Aqui, agora, eu vou teorizar uma coisa e aí fica por uma conta em risco. Aqui uma opinião minha, se você quiser discordar, fica à vontade. Mas eu imagino que se Fernando Diniz fizer um bom trabalho, daqui a pouco ele vai ser efetivado e nós não vamos contar com o Carlo Ancelotti. Pronto, falei. É isso. Eu acho que isso vai acontecer. Também se não for, ele é interino mesmo. E aí vão tentar de novo contratar o italiano. Mas a verdade é essa. Eu imagino que Fernando Diniz será técnico da seleção brasileira na Copa de 2026. Essa foi minha crônica sincera sobre as 2 primeiras rodadas da seleção brasileira. Não tenho muitas críticas a Fernando Diniz. Acho que a principal delas talvez tenha sido convocar o Richarlison, porque se seleção é desempenho, o Richarlison não está bem no Tottenham. Tinha outras opções, se convocou, acho que não deveria ter sido titular contra a Bolívia.
já que foi, deveria ter sido sacado do time contra o Peru, começou, enfim. Eu acho que essa é a única coisa que ele se equivocou em fazer. No mais, a seleção brasileira já está aprendendo um pouco das características dele, toque de bola, o tal do futebol posicional, não guardar tanto posição. Ele tem que rever as bolas nas costas dos laterais. Aqui o Peru tentou aproveitar um pouco mais no segundo tempo, muito lançamento e tal, só que foi muito mais. A defesa conseguiu se recompor um pouco mais rápido, gerou alguns escanteios ali, mas enfim, o Brasil conseguiu ganhar da Bolívia, conseguiu ganhar do Peru com gol no final ali do Marquinhos, o gol um desvio providencial, e o Brasil segue 100% aí por enquanto. O dinizismo não perdeu e nem empatou na seleção brasileira, é o que importa. Vamos ver nas próximas rodadas eliminatórias e amistosos se o Brasil vai continuar aí vencendo, que para mim é o que importa. Jogar bonito, jogar feio, não vai jogar bonito sempre, também não vai jogar feio sempre, mas nas duas partidas venceu, e isso por enquanto deixa o Brasil na liderança das eliminatórias, tá? Diga aí nos comentários o que você está achando do Fernando Diniz na seleção brasileira, se você acha que a minha teoria está certa, se acha que ele vai ser o técnico da Copa de 2026, ou se realmente Carlo Ancelotti vem mesmo, se é uma certeza. Comente aí o que você acha. Acompanhe os outros vídeos aqui também do canal. É uma farsa do Estevão Barros, dossiê Meio Armadores do Cássio Ângelo. Siga a gente no Instagram e acompanhe também nossa programação, as nossas lives aqui que a gente faz, a transmissão de jogos em segunda tela. E semana que vem tem mais uma crônica sincera aqui para você, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Até a semana que vem. Forte abraço, valeu, falou.